Manhã no Ar está de volta, agora são 6 horas e 37 minutos. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Deputados estaduais querem a abertura de uma CPI para investigar as contas da Suzam. Ontem, o secretário de Saúde, Francisco Deodato, deu explicações na Assembleia Legislativa sobre o déficit de mais de 1 bilhão e 200 mil reais na saúde. Francisco Deodato fez um rápido diagnóstico sobre a situação da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo ele, até o fim do ano, a Suzam terá um déficit orçamentário de 572 milhões de reais. Ainda tem as dívidas de administrações passadas e restos a pagar. Somando tudo, o valor chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Senhores, estes são os números que recebi da Comissão de Transição do Estado e que estão sendo minuciosamente processados e validados pela minha equipe. Alguns deputados criticaram a forma como esses números foram divulgados pelo governador Amazonino Mendes, que teria intenções políticas ao falar de um rombo bilionário, que na verdade é a soma de dívidas que se arrastam por anos. Dentro de uma lógica política eleitoral, porque ele já está em campanha eleitoral, só não vê isso quem não quer. Em 2017, a Suzam recebeu o orçamento de 2 bilhões e 200 milhões de reais. É pouco, na opinião do deputado Sabá Reis. O que tem que ficar bem claro é que o orçamento da saúde é deficitário e esse orçamento foi aprovado por nós. Em resumo, o frio é maior do que o cobertor. O problema da saúde é de gestão e controle. Esse governo tem que ter uma atitude, cortar esses contratos que têm excesso de pagamento e falta serviço para a população. Independentemente do tamanho do déficit, alguns parlamentares querem a instauração de uma CPI para apurar os gastos da Suzam. Para isso, são necessárias 8 assinaturas. Faltam 4. A CPI ela precisa, seja qual for o valor, mas ela tem que investigar, por exemplo, esses contratos supervalorizados. Como é que se explica que a manutenção dos serviços de gás de um hospital público custe 10 vezes mais do que um hospital privado? Por que essa diferença de 10 vezes? Bom, nessa história aí estava todo mundo na expectativa de que haveria um embate, né, que seria um campo de batalha. O secretário de Saúde minimizou os números, né, o presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, disse, não, os números que a gente repassou é mesmo que tinha o Deodato, não é bem um rombo, não é um déficit, são contas a pagar. Foi a imprensa que exagerou ou a imprensa que interpretou de forma errada, equivocada, quando se falou em déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais na saúde? É como se mudou o discurso, né? Os números são os mesmos. A mesma pessoa que disse que era um déficit, agora diz que é uma conta a ser paga, e aí houve uma harmonia ali no discurso dentro do parlamento. Até porque o governo precisa dessa harmonia para governar a partir de agora, né? E o Davi Almeida, que estava de forma interina ocupando o cargo de governador do Amazonas, agora é presidente da Assembleia Legislativa. Então, muita coisa que tem que ser feita agora precisa da aprovação da casa. Então, é muito provável que para ter essa sinergia entre os poderes, haja também essa mudança de discurso, e acabou que a gente que ficou com a conta, né, de ter interpretado mal uma declaração que foi dada pelo próprio secretário de Saúde. E o Ministério Público Federal instaurou inquérito civil para apurar supostas irregularidades na gestão do Hospital Delfina Aziz, na zona norte de Manaus. A investigação é resultado de um relatório encaminhado pelo Ministério Público de Contas ao órgão, que pede a suspensão do contrato da Suzam com o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento. A falta em experiência técnica para assumir a gestão hospitalar, a não divulgação dos detalhes do edital de seleção e inconsistências no programa de trabalho foram algumas das irregularidades encontradas pelo Ministério Público de Contas no processo de terceirização do pronto-socorro do Hospital Delfina Aziz. Representamos para que o Tribunal oriente o Estado, o Ministério Público oriente o Estado, a anular essa contratação e proceder a uma nova seleção, ainda que se admita regular entregar a uma organização privada, tem que ter uma outra seleção, porque esta daí se revelou viciada, com vício no processo de escolha.
Atualmente, a unidade de saúde é gerida pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, o IMED, a partir de um processo de qualificação e contrato firmado com a Suzan no valor de R$ 8.400.000. A organização social foi contratada para funcionar o pronto-socorro, tá? Um contrato de gestão celebrado com o Estado. Depois esse contrato de gestão foi modificado, houve o aditamento desse contrato para incluir um parque de imagens, igualmente gerido, intermediado pelo IMED. Tá? Esse é o segundo momento. E no terceiro momento, houve um contrato mais recente, agora de 2017, para que o IMED intermediasse a realização de um mutirão de cirurgias. Então, são 2 contratos. Não é? Este último foi feito independentemente de licitação, em caráter emergencial, o que também causou uma estranheza ao Ministério Público. Em nota, a nova gestão da Suzan informa que assumiu há 11 dias e que todos os contratos em vigência estão passando por análise e auditoria. Já o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, IMED, diz que ainda não foi notificado pelo MPF. E os moradores do Colônia Terra Nova 3 reclamam que a unidade básica de saúde, que deveria atender a área, está sem médico há 4 meses. Você aí de casa que utiliza os serviços da Unidade Básica de Saúde sabe muito bem que esse tipo de local deve pelo menos atender 80% dos problemas da população, sem que seja necessário ir até uma emergência. Só que aqui no bairro Colônia Terra Nova 3, não é isso que acontece. Essa Unidade Básica de Saúde já existe há pelo menos 15 anos. E há 4 meses, acredite, não tem serviço médico aqui nesse local. Os moradores não conseguem consultas, não conseguem medicamentos, acompanhamento de pré-natal para as grávidas, acompanhamento para os diabéticos e para os hipertensos. A situação está difícil para essas pessoas que moram aqui nessa área e que precisam desses serviços básicos. Há 4 meses... Não tem médico aqui para atender vocês? É verdade. Há 4 meses nós estamos sem um atendimento médico aqui nessa unidade básica de saúde, número 24, localizada aqui na Colônia Terra Nova 3, por motivo de afastamento, de licença, né? A médica está de licença e a partir do momento que ela entrou de licença, a gente ficamos sem esse atendimento, totalmente. A gente chega aqui, está aberta, os moradores têm acesso, só que isso não significa que esteja funcionando. Aí todo dia a situação se repete. Você, por exemplo, veio até aqui para buscar o remédio de hipertensão para tua esposa, não conseguiu. Exatamente, eu vim aqui para pegar o remédio dela e marcar um preventivo para ela. Quando eu cheguei aqui estava tudo fechado, disseram que não está tendo atendimento, já faz tempo, né, que isso está acontecendo e a gente tem que se deslocar daqui para um outro bairro atrás de medicamento. A única pergunta que esses moradores se fazem todo dia é a seguinte: já que a médica saiu de licença, por que o órgão responsável não colocou um outro profissional de saúde para atender aqui nessa região? Falaram assim, tá ali de licença, vai fazer em outro lugar. Fui lá no Novo Israel, mandaram vir para cá. Aí daqui mandaram para o Novo Israel, eu já estou fazendo o Instituto da Mulher, quase nem dinheiro não tenho. Aí tá faltando médico, falaram que tem muitas grávidas que estão indo lá para o Novo Israel, que não tem médico. E quando eu venho aqui para pegar meu remédio, não tem. Minhas receitas estão tudo lá em casa, que não tem remédio aqui, ó, para grávida. Esse aqui é apenas um exemplo do que acontece aqui no bairro, porque as histórias se repetem diariamente e hoje essas pessoas procuram uma resposta. A gente continua em busca dessa resposta, já entramos em contato com a Secretaria de Saúde, mas até o momento não tivemos nenhum posicionamento. Inclusive, o espaço do Manhã no Ar fica aberto e nós vamos continuar cobrando uma providência. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: a Prefeitura vai demitir 751. Corte atingirá contratados de regime de direito administrativo. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Quem baixa tem acesso a todo o conteúdo do melhor jornal da cidade e ainda ganha desconto em mais de 120 estabelecimentos. Informações mais descontos? Como não amar esse combo? Quer mais? Primeiro mês é grátis.
E a gente vai falar sobre o destaque do Jornal A Crítica, agora lá na FM O Dia. Vamos ao vivo para a Rádio 93.1 com a Nayandra Amorim e Cleito Pascarelli, que também estão ao vivo por lá. Olá, meninos, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo. A gente acabou de mostrar aqui a capa do Jornal A Crítica, que destaca essa recomendação, essa determinação do Tribunal de Contas para a demissão de mais de 700 funcionários, os RDAs, né? É só uma pequena parte, né? 10% do total que hoje trabalha de forma improvisada, né? Porque, na verdade, você não foi aprovado em concurso público esse serviço. É um serviço provisório, temporário, mas que tem se estendido há muito tempo. Exatamente. O TCE aprovou um termo de ajustamento de gestão, né, com a Prefeitura de Manaus, que prevê a demissão em até 6 meses, viu, Adriane? Em até 6 meses, de 10% aí desses servidores, ou seja, 751 servidores contratados em regime de direito administrativo, né, que são os cargos comissionados, e esse acordo deve ser assinado com a Prefeitura de Manaus ainda nesta semana. Esses contratos são temporários, de acordo com a lei municipal, eles deveriam durar aí até 4 anos, mas há servidores no município, lotados em algumas secretarias, que já estão há 21 anos trabalhando no município. É importante frisar que, durante a campanha, o prefeito Arthur Neto afirmou que não iria mexer com os servidores contratados em RDAs, os servidores comissionados, que não iria mexer, que nenhum iria ser exonerado. Mas, pelo visto, não é isso que deve acontecer, né? E isso precisa ficar, é bom lembrar sempre, né, Adriane e Wilson Lima, isso precisa ficar claro que o poder público tem a brecha de fazer contratações em caráter excepcional, né, de urgência. Exatamente. Agora, o normal, né, o comum é que o poder público tenha concursos públicos, tenha pessoas efetivas ali. Só que ao longo dos anos, e aí não é uma especificidade de Manaus ou do Amazonas, isso acontece no Brasil inteiro. Agora, já que a gente gosta de dizer que a gente dá exemplo para muitas coisas, vamos dar exemplo para isso também, né, Wilson? Preciso que esse exemplo seja dado o quanto antes, né? Porque além de não acontecer esse concurso público, você cria um ciclo vicioso, porque a partir do momento que essas pessoas passam 2 décadas trabalhando de forma comissionada, você cria um vínculo, você não pode simplesmente demitir uma pessoa, ao mesmo tempo que você ocupa uma vaga que deveria estar sendo ocupada por alguém que se preparou para fazer um concurso público. O prefeito disse, apesar de lá atrás ter dito que iria fazer essa redução no quadro, que agora não vai fazer, vai recorrer dessa decisão. Exatamente, vai recorrer. E aí a gente vai aguardar aí essas cenas dos próximos capítulos para saber o que de fato vai acontecer. A Defensoria Pública também já estuda algumas medidas, mas o que está valendo é que esses servidores devem, por causa desse termo de ajustamento de gestão, deve realmente passar aí por esse corte, né? 10% desses servidores, que indicam aí 751 servidores. Algumas pastas atingidas, como destaca aqui no Jornal A Crítica, são servidores temporários que hoje estão lotados na Casa Civil, Casa Militar, Sengel, Semef, Implurb, Semad e Manaus Cult. Outras pastas, como a de limpeza, foram poupadas dessa medida. Bom, vamos agora falar de Brasília. Ontem o Senado aprovou, né, que o senador Aécio Neves a favor do retorno de Aécio Neves. Exatamente. Vamos lá então falar sobre esse pedra assunto. Que a gente já tinha cantado. Pedra que a gente tinha cantado aqui na semana passada, né, Wilson Lima? Aécio Neves vai voltar. O Supremo Tribunal Federal teve aquela decisão de que competia ao Senado, ao Congresso, né, avaliar as decisões do Supremo antes de afastar ou não um parlamentar, blindaram ainda mais, e como a gente tinha sugerido aqui, né, acabou acontecendo. Os senadores, então, ontem fizeram a avaliação se aceitavam ou não a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves, e por 44 votos a 26, Aécio Neves deve voltar para o Senado Federal. Isso abriu uma grande discussão. Desculpa, Wilson. Não, o que acontece aí? Nesse caso, o que está sendo julgado não é o mérito, não está sendo julgado se Aécio Neves é culpado ou não. O que está se julgando aí é quem é que tem a prerrogativa de determinar o afastamento de um senador. É o Supremo
ou é o Senado, ou é o Congresso. E aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, numa votação apertadíssima, inclusive teve que ter o voto da presidente do Supremo, para determinar que a última palavra é do Senado. E aí o que acontece? Quem vai julgar agora o senador é o Senado e não o Supremo Tribunal Federal. E essa prerrogativa agora é do Senado. Então é o Senado que tem nas mãos ali o poder de dizer se o Aécio cometeu o crime no momento em que ele pedia aquela propina de R$2 milhões lá do Joelis Batista ou não. É claro que no Supremo, no Senado é muito mais fácil ele ser perdoado pelos colegas, né? Exatamente. Ele ser inocentado pelos colegas do que pelo Supremo. Né? Até porque lá no Senado a votação vai ser política. Né? Então ganha quem tem mais. E cá está quase todo mundo enrolado, né? Então fica muito mais fácil você aprovar algo desse tipo. Inclusive dos senadores aqui do Amazonas, eles votaram pela absolvição do Aécio? Na verdade, Eduardo Braga e Omar Aziz votaram pela absolvição do Aécio, mas Vanessa Graziotin não esteve na votação, esteve ausente porque está viajando e por isso não participou da votação de ontem. Mas os outros 2 senadores do Amazonas votaram a favor de Aécio Neves, para que Aécio Neves volte. Agora, o que o Wilson Lima falava era exatamente o que eu ia comentar, de que isso abriu um grande debate, uma grande discussão, e os próprios senadores estão divididos aí entre o que diz realmente a Constituição Federal, sobre a interpretação. A gente sabe que até no próprio Supremo isso pode mudar, né, Wilson Lima? Tá aí a ficha limpa, a lei da ficha limpa, que no primeiro momento o Supremo decidiu que não valia para os anteriores, a lei, e agora decidiu que vale sim para quem teve julgamentos antes da lei da ficha limpa. Né? E isso é muito perigoso, porque aí blinda, né, um senador da República blinda um parlamentar. Se fosse um cidadão comum, né? Se fosse um cidadão comum, estaria preso e meu amigo não tinha foro privilegiado, não ia ser julgado por ninguém e ia ficar lá na cadeia, né? Agora, como é um senador... Isso é terrível, mas enfim, Brasil, e a gente vai acompanhando as cenas dos próximos capítulos informando aqui. Mas pelo visto a recepção do Aécio Neves aí voltando ao Senado não vai ser muito calorosa não, né? Os senadores estão bem divididos, principalmente para decidir se ele, principalmente ali dentro da ala ali dos tucanos, para decidir se realmente ele continua no comando, no comando do PSDB, né? E há uma grande força para que ele saia. Exatamente, ele volta ao Senado, mas há uma grande força aí tentando fazer com que ele saia do comando do PSDB. A gente vai acompanhar tudo isso. Obrigada, Cleiton. Obrigada, para vocês. Até amanhã. Bom trabalho. Tchau, tchau. E a Secretaria Municipal de Saúde está convocando os aprovados no processo seletivo para os cargos de médico, veterinário e enfermeiro. Sobre esse assunto, eu converso com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Qual o prazo para esses convocados se apresentarem? Bom dia, Wilson Lima. Bom dia a todos. Olha só, Wilson, esse prazo ele é bastante curto, principalmente se nós considerarmos a quantidade de documentos, né? E todo o processo que esse candidato precisa fazer para ser realmente contratado, né? Para poder fechar o seu contrato junto com a Secretaria Municipal de Saúde, né? O primeiro passo que esse candidato precisa cumprir é levar até a junta médica, ir até a junta médica do município, que fica na Secretaria Municipal de Administração, na Rua São Luís, toda a documentação dos exames médicos. E esses exames são bem específicos, conta ali todo o exame de hemograma, toda a avaliação do sangue da pessoa, né? É preciso, no caso das mulheres com mais de 35 anos que vão ser contratadas pela Prefeitura de Manaus, ter até mamografia, ou seja, são exames muito específicos que já estavam previstos no edital durante a realização, né, do concurso público do processo seletivo que selecionou esses médicos veterinários, esses enfermeiros e técnicos de enfermagem que também devem ser contratados ainda em 2017. O segundo passo é, com esse atestado da junta médica, né, depois de você ter levado toda a documentação de saúde, você levar a sua documentação pessoal como original e cópia para a Secretaria Municipal de Saúde, que fica ali na Rua Maceió. Na verdade, a Censa fica na Rua Mário Ipiranga, mas a gente sabe que é um complexo que fica ali próximo do viaduto e a entrada mesmo, para quem quiser apresentar essa documentação, né, fica na Rua Maceió. O atendimento para esse público
vai até o dia 31 de outubro, como eu acabei de falar, e ele acontece apenas de manhã, entre 8 da manhã e meio-dia. Ou seja, o candidato já tem aí um pouquinho menos de tempo, vai ter que enfrentar uma fila, principalmente se você deixar para a última hora para levar toda essa documentação para lá. Nós estamos falando de médicos veterinários que devem ser lotados no centro de zoonoses do município. Estamos falando também de enfermeiros que devem ter a contratação praticamente imediata por parte da Prefeitura de Manaus. E estamos falando também de técnicos de enfermagem que devem ser lotados em algumas unidades básicas de saúde e também na maternidade Moura Tapajós. Mas no caso desses técnicos de enfermagem, eles vão ser, digamos assim, contratados gradativamente. Tem gente que vai entrar, vai integrar o quadro em outubro, em novembro e em dezembro. Ou seja, até o fim do ano, esses técnicos de enfermagem devem passar a fazer parte do quadro da Cinsa. Eu esqueci um detalhe muito importante, Wilson, mas é importante porque às vezes a pessoa nem sempre tem aquilo ali em mãos. As pessoas que forem realmente contratadas pela Cinsa, elas já precisam ter, de preferência, né, uma conta no Bradesco, que vai funcionar depois como a sua conta salário. Então, esse é um outro detalhe, é uma outra documentação que a pessoa também precisa apresentar, né, para ser contratada por parte do município. E se você ainda não tem uma conta nesse banco privado, é bom correr, porque, como eu disse, até o dia 31 de outubro é o prazo final para você assumir uma dessas vagas. Quem quiser saber a lista dos aprovados, ela está disponível no Diário Oficial do Município, no site dom.manaus.am.gov.br, no Diário Oficial do Município do dia 10 de outubro, quando a lista foi publicada. Ali tem o nome de todas as pessoas que foram aprovadas e que têm que levar essa documentação até a Secretaria de Saúde. Ok, Téa, muito obrigado. E agora são 6 horas e 59 minutos. Se você acabou de acordar e ligar a televisão, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. 4 pessoas são presas com 30 quilos de maconha do tipo skunk. A prisão é resultado da mesma investigação que apreendeu mais 2 adolescentes e 65 quilos de drogas no Porto de Manaus no último domingo. Nas 2 ações, cerca de 100 quilos de drogas vindos do interior foram apreendidos. Estuprador conhecido como Maníaco do Benhu é preso no município de Careiro da Várzea. Deni Vieira da Silva, de 30 anos, estava sendo procurado após cometer estupros, seguido de roubo no conjunto Benhur, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Ele carregava uma bíblia para não levantar suspeitas enquanto atacava as vítimas. Homem morre e outro fica ferido após tentativa de fuga na noite de ontem. Ao tentarem fugir de uma viatura da polícia na Avenida Constantino Nery, eles bateram em um veículo e acabaram atingindo também um senhor de 44 anos que estava na parada de ônibus. Um dos suspeitos foi levado ao pronto-socorro João Lúcio e o outro acabou morrendo no local. Com eles foi encontrado um revólver calibre 38. Hidroavião do Greenpeace cai no rio e uma passageira morre. A ativista sueca Carolina Josefina Nyberg Steiser morreu afogada depois que a aeronave virou, próximo ao arquipélago de Anavilhanas, entre Manaus e Novo Airão. Outras 4 pessoas que estavam a bordo sobreviveram e tiveram apenas escoriações. E daqui a pouco a gente conversa com o novo secretário de Estado de Educação. A gente também traz informações sobre mudanças no trânsito. É um instante só, não saia daí que a gente volta já.